Eu, na verdade, eu queria uma profissão que eu tivesse estabilidade para me conseguir o que eu queria no futuro. Uhum. Só que a condição que eu tinha como enfermeira de hospital, né, enfermeira de um PSF, ou até mesmo um atendimento domiciliar, isso não me trazia, eu não tinha aquela condição para pagar esses cursos. Então, eu falei, não, eu vou fazer um concurso e vou, através desse ganho, desse salário, eu vou começar a fazer o curso que eu quero. E eu comecei, assim, eu falo assim, todo início de profissão, a gente vê a gente está satisfeito porque é um concurso público, a gente vê eu falo assim, né, pessoalmente, Laís, eu vejo alguma vantagem naquilo, tanto no meu crescimento pessoal como profissional. Perfeito. E eu entrei nessa área depois de um tempo, eu comecei a ver que não é aquilo que eu queria. Apesar de eu estar fazendo curso, já que eu já tinha um sonho, mas eu pensei assim, gente, é uma coisa que eu não quero ficar o resto da minha vida, eu quero ter o meu, né? Eu tenho um sonho, então eu vou ficar aqui por um tempo. Só que assim, eu comecei a ficar muito ansiosa, né? Com algumas situações. Eu comecei algum momento eu sempre dormi bem, a minha vida inteira, eu nunca fui muito nervosa, lógico que a gente tem os nossos picos, mas eu era calma, então assim, eu comecei a mudar. E eu não tinha uma assim, a enfermagem ela é um campo muito amplo, então eu não enxergava isso. Para mim, assim, eu tinha noção da estética avançada, só que eu não via isso dentro da enfermagem, com as coisas que eu tenho conhecimento, que é agulha, né? A gente mexer com um invasivo. Então, eu não ligava isso, né? Eu não tinha clareza, eu não tinha como chegar até o meu negócio próprio. Uhum. Eu sabia que era aquilo que eu queria, mas eu não tinha, como se diz o Fábio, eu não tinha clareza de como chegar até lá. Mas aí, e assim, devido a algumas situações que eu passei por lá, eu fui vendo que não era aquilo que eu queria, e eu comecei a ficar meio deprimida porque eu não via uma saída de como que eu... Porque assim, quando a gente passa no concurso, a gente vira efetivo, a gente pensa assim, eu não posso largar o concurso, né? É uma estabilidade, né? Eu preciso desse lugar até para me aposentar, para né, ter uma renda pro resto da minha vida. Mas aí eu comecei a enxergar que não é bem assim, que a gente pode, né? A gente tem um outro lado do profissional, que a gente, ao mesmo tempo que a gente vai ter uma qualidade de vida, a gente pode vir a ter um ganho maior. Lógico que a gente tem que esforçar para isso. Isso 50% depende da gente. E muitas vezes a gente também não enxerga isso, né, Fábio? Isso é. Então, assim, a hipnoterapia, ela é uma terapia que abre a mente da gente, que dá clareza para a gente chegar no destino que a gente quer. Então, eu acho que eu tava meio retraída porque eu não sabia como chegar lá. E eu acho que a hipnoterapia me ajudou a enxergar, né, como que eu podia chegar onde eu estou hoje. Mas, lógico que assim, eu comecei há pouco tempo. É uma coisa que eu quero, definitivamente. Hoje eu estou assinando como que fala minha exoneração. Uhum. E tranquilamente, porque é uma coisa que eu vou querer pro resto da minha vida. Uhum. E eu não tenho dúvida mais, eu não tenho, é isso que eu quero. E eu não... Vou te falar a verdade. Concurso, para com isso. Todo mundo, concurso não é o resto da vida. A gente tem que ter qualidade de vida, a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? O Fábio fala assim, e apesar que a cultura dos nossos pais leva a gente a ficar no concurso, né? Assim, a cultura não é o que está acontecendo hoje. Eu acho que hoje o mundo mudou. Né? O momento não é pensar em ficar mais perto dos familiares, ter uma qualidade de vida, ter o meu negócio naquilo que eu gosto. Né? Laís, eu acho assim. Olha, assim, não há nada de errado em quem queira prestar concurso, ter o seu trabalho eterno, digo, trabalhar naquilo, porque às vezes tem gente que é muito feliz fazendo isso e tá tudo bem. O importante a gente não tem que julgar, em hipótese alguma, a escolha deste ou daquele, pelo trabalho que teve ou não. O importante é perguntar para a pessoa, você está feliz com o que está fazendo? Se você está feliz com o que está fazendo, está tudo certo, não mude. Agora, se não há essa alegria, não há felicidade, não há satisfação, a vida vai se arrastando, a vida ela parece vazia, sem sentido. Então, nessas horas, aí sim, né, tem que se olhar para alguma coisa
né, que faça algum sentido. E nesse caso foi você, né, que procurou essa ajuda. E olha, quando a gente fez o tratamento, né, você sabe como você estava no seu trabalho. É natural que com um medo muito grande, uma ansiedade, um medo, nossa, eu vou continuar nisso, não vou. Às vezes tem, né, no trabalho alguém que explora, bota pressão, não valoriza, e a gente, né, acaba definhando. E isso gera, sim, um estado de medo, estresse muito grande. Então, você está... Eu acho, Fábio... Oi. Dá licença. Pois não, claro. Eu acho que foi juntando tudo. O medo de ficar naquele lugar com aquela pressão a todo tempo e não conseguir chegar até o meu negócio próprio, não conseguir enxergar, né? Não ter um outro olhar para uma outra coisa, assim, uma saída, na verdade, daquele lugar que estava assim, me angustiando, né? Eu tinha medo de largar uma coisa certa. Igual você falou, nada de errado com quem gosta, mas não é isso que eu queria, né? Exato. Então eu tinha um medo, uma ansiedade que não acabava mais, porque eu pensava assim, eu tenho que sair de lá, mas como que eu vou sair de lá, né? Eu sei o que eu faço. E outra coisa, eu não tinha segurança numa coisa que eu sabia fazer, uma coisa que eu tinha pleno conhecimento, resultados muito bons, sabe? Nessa área de terapia, mas eu não tinha segurança de abrir uma porta e falar, eu estou trabalhando nessa área e começar a fazer minha propaganda no meu negócio. Eu não tinha essa segurança. Mesmo sabendo mesmo sabendo que eu tinha um conhecimento sobre aquilo, né? Entendo. Laís, olha só que avanço. Você já chegou a fazer alguma live antes de fazer hipnoterapia? Não, e eu nem sonhava em fazer uma live, era a última coisa que eu imaginava na minha vida. E assim, com 2 pessoas, agora eu já estou pensando em fazer a minha, né? Yes. Falando sobre a terapia capilar, o tratamento, como que ele funciona. Mas a hipnoterapia me ajudou tanto pessoalmente, me trouxe segurança, me trouxe calma, me trouxe clareza, como profissionalmente. Olha, Laís, o que aconteceu aqui, ó? Para você entender o porquê a clareza surgiu, por que você deixou de ter aquele medo, por que aquilo tudo, né, vai se esvaindo e a coisa se abre na tua frente. O ser humano, nós temos aqui já um mecanismo da nossa mente, um viés de negatividade. Nós já temos esse viés. O que significa um viés de negatividade? Nós já temos o foco para tudo aquilo que pode ser ameaçador à nossa sobrevivência, que possa nos causar medo, que possa nos causar sofrimento, dor. Então a gente está sempre tentando fugir daquilo num nível que a gente às vezes nem percebe. E quando esse viés, ao longo da vida, né, de acordo com como você é criada, como você percebeu o mundo até então, não há culpados aqui, viu? Nenhum culpado, né? Seu pai, ninguém. A questão é como você veio crescendo, olhando para o mundo, né? Sabendo, às vezes a gente tem uma mãe que tem muito medo das coisas, tem um pai que é muito, que tolhe muito, que é muito coercitivo, não te permite correr pequenos riscos, e de repente você cresce uma pessoa muito vulnerável, com muito medo. E aí tá, olha só como a gente potencializa isso. A gente já tem um viés de negatividade que é dos nossos antepassados. Isso é de milhares de anos de evolução. E nós temos uma sociedade, algumas famílias que conduzem o crescimento dos filhos com práticas que levam o filho a não se desenvolver, a não se encorajar, a não ter confiança. Então é natural que num dado momento da vida, quando você quer fazer uma mudança, a tua mente, ela vai olhar as referências. A tua mente sempre está atuando com base no que ela aprendeu. Então, quando ela olha para essas referências, ela não vê outra coisa senão um medo muito grande. E aí que vem o X da questão. O medo é tão grande que ele distorce a tua maneira de ver o mundo. Você, com base no medo, acaba tendo ali crenças. Crenças criam medo, medos criam crenças. E isso tudo é tão fortalecido que é como se você tivesse uma visão distorcida da realidade. Ou você generaliza, ou você vê uma ameaça muito grande em tudo que está acontecendo, e aí você não toma uma atitude, você não consegue ir adiante,
O teu comportamento é sempre muito defensivo, sempre muito de reclusão. E aí, é claro, né, num comportamento assim, não há mudanças. Só que aí vem um problema. Ficar nesse comportamento, trabalhando em algo que não estava te fazendo bem, leva você a se sentir uma pessoa ansiosa, angustiada, entristecida. E quando isso se potencializa, você tem efeitos no corpo. Aí tem taquicardia, tem sudorese, tem tremores. É terrível, né? A distorção é muito grande. Quando você fez aqui o processo de hipnoterapia, o que a gente fez foi o quê? Descobrir nas referências internas suas aí, o que é que estava associado a esse grande medo. E você viu como foi, né? Nós fizemos algumas revelações e uma reeducação disso num nível que conscientemente nós não conseguimos perceber. Por isso a eficácia, por isso você teve esse mês, né? Eu deixo 30 dias para você experimentar a nova Laís, e aí você voltou. Agora, eu queria... isso é o que acontece com muitas pessoas, viu, Laís? Uma vez que destrava essas coisinhas, descobre esses percalços lá dentro, ressignificando, trabalhando, reeducando tudo isso, de preferência, mudando para um polo positivo. Pronto, a pessoa muda completamente a percepção e pronto, passa a não ter medo mais, muito menos efeitos no corpo, nenhum efeito, né? Ou seja, você vive com mais tranquilidade, mais coragem. Mas vamos lá, vamos falar as verdades, Laís. Mas você falou a palavra certinha. Qual é a palavra certinha? A gente vive mais com segurança e coragem. E é uma coragem que eu não sei de onde vem. Sabe? Assim, de falar assim, eu resolvi, eu vou fazer isso, é isso que eu quero. E assim, é impressionante. E é como você disse, Fábio. E não, comigo, pelo menos, não foi de uma vez. Foi aos poucos, foi gradativo. E assim, até a segurança é até para você conversar com o próximo. Segurança que você tem sobre o que você está falando, sobre qualquer tipo de situação, qualquer tipo de assunto. Eu acho que eu vi mais mudança na minha vida pessoal do que na minha vida profissional. Entende? Entendo perfeitamente. Pode falar. E todo mundo... E assim, algumas pessoas me perguntaram assim, mas é uma hipnose que a gente já conversou. Não é uma hipnose. Vou te falar a verdade, eu não considero uma hipnose. É uma terapia que a gente senta, né, num lugar tranquilo, a gente relaxa e a gente vai batendo um papo. E esse papo, ele se torna tão bom ali que a gente não vê a hora passar, né, Fábio? Então, assim, é um tipo de terapia que tem um resultado em um curto período de tempo. Uhum. Então, é uma coisa que eu recomendo para todo mundo. É uma terapia breve. O intuito é uma terapia breve. Uhum. Eu vou tentar traduzir um pouquinho aqui, porque assim, para quem nunca fez, muita gente acha que é chegar aqui, sentar na poltrona, eu estalo os dedos, a pessoa fecha os olhos e dorme, e de repente depois eu estalo os dedos, ela abre o olho e a vida está totalmente diferente. E não é bem assim, né, Laís? Eu preciso muito de você aqui quando você está aqui fazendo a terapia, não é? Sim, totalmente. Ele é um bate-papo diferente. Por que é diferente? Porque aqui está sendo um bate-papo em vigília. Mas quando você está em hipnose, não que você perca a consciência, né? Você não perdeu a consciência. Você dormiu aqui? Não. De jeito nenhum, pelo contrário, eu fiquei mais atenta possível. Exato. Tanto é que a gente vai falando coisas assim, que a gente vai lembrando, né? Coisas de antes. Então, não tem como não ficar atento, não tem como. Aqui vem uma diferença. Olha, a gente vai falando coisa que vai lembrando, mas na verdade, quando você está em hipnose, a sugestão que é dada leva a tua mente a procurar, a verificar o exato ponto, ou os exatos pontos, ou pessoas associadas aos aprendizados. Então você percebeu como a coisa não vem, você não faz isso voluntariamente, a mente traz isso para você de uma maneira muito esporádica, né? Vem e surge um negócio, puxa, isso aqui está associado, e você percebe a conexão daquilo que você sente com aquilo que aquela pessoa está sentindo, não é? Sim. Desculpa, quando eu falo aquela pessoa, é você no passado, são memórias do passado. Assim, eu entendi, mas eu não sei se o pessoal entendeu, né? Eu entendi o que você falou. O processo de hipnoterapia é só isso. Na verdade, não tem ninguém aqui dormindo, perdendo consciência, ficando fora de si. Tem muita gente ainda que acha que hipnoterapia tem viés religioso, místico. E assim, é só por desconhecimento mesmo. Não tem nada disso. É só
uma ferramenta que facilita muito o trabalho da psicoterapia. Eu posso resumir a hipnoterapia mais ou menos assim. É como se fosse uma cirurgia da mente. É uma cirurgia da mente. A gente vai de maneira precisa, onde realmente estão as causas ali, abrindo essa mente, né? Verificando, mudando as percepções, o que foi educado daquela maneira lá dentro, e pronto, o comportamento muda aqui. Laís, a maioria, boa parte das terapias, eu respeito todos os profissionais, é claro, mas boa parte das terapias em vigília, elas pregam mudança de comportamento, você mudando o comportamento aqui. Mais ou menos assim. Você está com medo, está tendo ataque de pânico? Respira. Pensa em coisas positivas. É só não se preocupar com o trabalho. Desvie o foco. Perceba seu corpo. Fale com um amigo. Faça alguma coisa que você goste, etc, etc. Eu poderia falar isso para você também, mas o tempo da mudança é tão longo, mas tão longo, porque não é o comportamento de agora que tem que ser mudado. A gente está usando só a pontinha do iceberg. Então, quem faz um tratamento, muitas vezes voltado só para a terapia do comportamento, não entende que o comportamento é só o resultado de processos de aprendizado, de processos emocionais, de processos muito anteriores. Então, é ali que a hipnoterapia atua. É lá na caixa de comando, fazendo aquela cirurgia. Mudando lá, o comportamento muda aqui. Visão de mundo, enfrentamento, né, dos obstáculos. Então, é isso que acontece. Porque a gente é o que a gente aprendeu enquanto a gente era criança. Não é isso? Uhum. A gente se tornou um adulto referente ao que aconteceu com a gente na infância. Muitas das coisas que aconteceram. Sim, a maioria, né? Uhum. Sim, sim. Na verdade, nós somos uma construção eterna. Até o fim da vida, nós estamos... a nossa mente está tentando se adaptar às novas demandas. Só que sim, existe um núcleo de aprendizado que vem normalmente da primeira infância. Por isso que a idade crítica de quem tem filho, né, de uma criança, é até os 8 aninhos, se estendendo talvez até os 12. Porque esse momento é um momento em que a criança precisa muito de ter confiança. Os pais têm que dar um jeito de ajudar o filho, a filha, a se sentir mais confiante, a se sentir mais amado, a trazer um aprendizado que proporcione ao filho ou à filha algum desafio, pequenos desafios, correr riscos calculados para que a criança não se transforme num adulto medroso ou num adulto revoltado ou num adulto depressivo, porque dali vem a origem da maioria dos tratamentos que eu faço aqui. Normalmente estão associados à primeira infância. Uhum. E eu sei que tem gente que está assistindo aqui que talvez pense assim, Fábio, mas imagina, já aconteceu na infância, já passou, eu já superei. Imagina que foi 30 anos atrás, vai estar interferindo na minha vida hoje? Está. Está interferindo. Está, sim. E Laís, e o que você... Bom, aí você saiu do trabalho, né? Você veio aqui, fez a hipnoterapia, a primeira sessão. Foi uma sessão um pouquinho longa, né? Como eu já havia dito a você. Por acaso, o que você achou de mais curioso aqui? Na tua percepção, você falou, nossa, isso aqui é muito diferente. O que você achou de mais curioso? Na verdade, não sei nem se eu vou te responder isso. Eu achei que, na verdade, a hipnoterapia ela começa desde a hora que eu chego. E eu não percebi isso. Desde a hora que eu sento, né, e você começa uma anamnese, né, começa uma investigação sobre a minha vida, sobre a minha infância, sobre a minha adolescência, até chegar aos meus problemas, assim, você vai me conduzindo, né? Uhum. Então, assim, eu achei curioso isso, porque eu não percebia, depois que a gente vai parar para pensar, fala, não, gente, peraí, mas começou desde a hora que eu cheguei. E o que eu achei, outra coisa que eu achei curioso é que a gente foi para a sala, né, fazer terapia, né, conversar, e aquela hora para mim foi como se fosse meia hora e na verdade foi a tarde inteira. E assim, eu não percebi a hora passar, para mim, né, eu tava ali uma meia hora, 20 minutos, e foi uma tarde onde uma conversa que eu tive com um profissional que resolveu
eu posso dizer que ele resolveu minha vida, né? Porque na segunda vez que eu voltei, isso é uma curiosidade, isso aí eu não sei nem explicar. Porque da segunda vez que eu voltei, você já me perguntou, e aí, como que tá? O que a gente vai falar hoje? Sobre o quê? O que você tem a me dizer? E aí eu cheguei e falei, nada, eu tô bem. Tá tudo certo, né? Eu tô bem, tá tudo certo, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu vim aqui mesmo só pra gente, né, fazer a segunda sessão e foi muito rápido, né? Foi 30 dias, assim, ao mesmo tempo que eu fui mudando aos pouquinhos, né? Me tornando mais segura, tendo mais confiança, tendo clareza naquilo que eu queria. Ao mesmo tempo foi aos pouquinhos, pra mim foi muito rápido, porque é uma terapia que me curou em um mês. Yes. Isso não existe. Yes. Me curou, que eu digo assim, a minha ansiedade sumiu, eu não tenho dúvida de nada. Eu tenho certeza de tudo que eu faço. Porque assim, eu era uma pessoa, Fábio, que tudo que eu ia fazer, eu ia numa loja comprar uma roupa, eu ficava horas olhando, porque eu tinha dúvida de qual que eu queria levar, qual que ficou bom, o que ficou bom, o que não ficou. Eu gostava que a minha mãe ia comigo, entendeu? Uhum. Hoje não, assim, parece que ao mesmo tempo que é natural o que aconteceu comigo, a hora que eu vou parar e pensar no que aconteceu, né, como eu mudei, eu fico assim, surpresa. Olha só, Laís, né? É incrível isso. Você acabou de falar uma frase aqui que eu me lembro de a gente conversar aqui sobre a dependência da opinião do outro. Eu precisava sempre da aprovação de alguém, eu preciso da aprovação do meu pai ou da minha mãe, eu preciso que alguém aprove o que eu estou fazendo. Isso, eu vou dizer, hoje você está com 33, né? 33 anos. Isso é um comportamento que vem de uma criança. Nós somos crianças adultas. Então eu preciso da aprovação de alguém. Só que se a gente ficar, né, dependendo da aprovação de alguém para fazer nossas escolhas, a vida não anda. A vida fica estagnada. O medo toma conta. Eu não consigo fazer as mudanças. Nenhum problema de eu perguntar a opinião da minha mãe, do meu pai, mas é sempre. Aí complica, né, Laís? É sempre e para tudo. Aí não dá certo. Aí não. Eu falo assim, casou, tem que cortar o cordão umbilical. Mas parece que aquele cordão umbilical tava ali, né? Tudo que eu ia fazer, mãe, o que você acha? Pai, o que você acha? Não é assim. A gente tem que ter a nossa opinião própria, né, daquilo. Então, eu acho que isso mudou muito. É no sentido da autonomia. Autonomia. Eu falo sempre aqui para todos os clientes, de modo geral, é você assumir a sua própria vida. Eu tomo para mim a responsabilidade de fazer da minha vida aquilo que for preciso para as minhas mudanças, para seguir os meus valores. Então, é assumir para si. E essa assunção, você pegar para si, tomar as rédeas e fazer isso, para muita gente é muito difícil. Por quê? Por conta dos padrões. Não adianta eu falar para a pessoa, você é inteligente, você é saudável, você tem na internet conhecimento que pode usar para fazer o que você quer. Você já sabe bastante sobre o que você quer praticar. Poderia falar, né, por exemplo, para você, mas não é isso. Não adianta eu falar que é lá atrás. Então o cérebro faz assim, mais ou menos isso, né, Laís? O cérebro, eu falo isso para você, ele faz assim, ó. Deixa eu ver aqui, Fábio, deixa eu ver as referências. Ele dá uma olhadinha nas referências e fala assim, de jeito nenhum. Tem nada a ver com o que está aqui. Nada a ver. Ela tem medo, a mãe dela precisa da aprovação da mãe dela. Eu não posso mudar esse aprendizado só porque você está dizendo. E ele protege o conteúdo. Pronto, aí o comportamento continua. Por isso que é difícil para as pessoas mudar. Mas em hipnose o negócio vai direto ao ponto, né? Vai lá e muda na raiz o negócio. Pronto, aí o comportamento muda aqui fora também. E assim, para deixar claro, pessoal, a hipnose não é uma hipnoterapia, é uma terapia, como se fosse com psicólogo. Ela não é, você não, né, não sai, você está raciocinando ali, e ela te traz lembranças que às vezes a gente nem tinha conhecimento. Uhum. Mas por que eu penso? Que eu penso que, né, que isso acontece, Fábio? Eu como leiga no assunto, né? Uhum. Porque a gente tá... Eu como leiga, assim, você é o profissional, você entende mais que eu. Uhum. Eu entendo assim, a gente relaxa, fica todo relaxado, né? A gente deita num lugar bem tranquilo e vai conversando com uma pessoa como se a gente estivesse conversando com Deus.
Uau! Eu posso fazer essa comparação? Porque a gente deposita total confiança no profissional, entrega, assim, totalmente, né? Assim, minha vida foi assim, porque se a gente não entregar, não falar a verdade, a gente não vai mudar, e não é isso que a gente quer mudar, né? A gente quer crescer. Eu ali no concurso, na minha profissão. Eu sou concursada, sou efetiva, mas eu não quero ficar ali daquele jeito, eu quero crescer como pessoa, como profissional. E para isso eu preciso me ajudar. E eu preciso de alguém que me ajude. Então, a gente tem que se entregar. E eu saí daí achando que eu não me entreguei o suficiente, lembra? Lembro. Eu comentei com a Thaís, falei, Thaís, eu acho que eu não ajudei, eu saí com consciência pesada, porque eu acho que eu não ajudei ele do jeito que eu queria ter ajudado. Só que não, no decorrer do tempo eu fui observando que eu tava mudando, né? Que assim, com as situações que eu me deparava, e eu queria, na verdade, que eu estivesse, no momento eu tô afastada do meu cargo, que eu estivesse dentro da minha profissão, né, trabalhando, para me conhecer lá dentro. Eu queria que isso tivesse acontecido. Mas Deus não quis assim. Deus quis me levar e começar a me tornar segura para me crescer dentro daquilo que eu mereço. Porque se eu não mereço, eu não tô ali, certo? Eu penso assim. Eu acho que foi isso. Laís, tem gente que sai daqui do consultório, tem gente que sai realmente assim, não, eu não acredito que eu investi nisso, não vai funcionar isso. Tem gente que sai da terapia, você não é a primeira não, tá? Não, você não pensou que não funcionou, você só achou que não funcionou. Mas eu não ajudei. Estou acostumado também com alguns clientes que acham que não fizeram nada aqui. Teve uma mulher, uma cliente minha, que saiu nesse sentido. Ela é uma senhora já, ela tinha feito cirurgia bariátrica, estava depressiva. Ela saiu e ficou muito triste, falou, nossa, será que isso vai funcionar? Porque eu já tentei tanta coisa, etc e tal. Tá, e foi embora. Eu deixo os 30 dias, porque eu sei que cada cérebro tem um tempo. E essa mulher, ela é mãe de 3 filhas. Ela saiu de um estado de choro, ela ficava chorando nos cantos, pelas irmãs, etc e tal, e tomou um vigor pela vida e falou, gente, eu quero ir pra praia. E chamou as filhas, foram pra praia no final do ano, etc e tal, só que lá na praia ela quebrou a perna, num buraco na praia, na água, né? Enfiou o pé no buraco, uma pedra ali, quebrou a perna, trincou, não quebrou exposto. Mas ela ficou em recuperação e ela só voltou depois de uns 50 ou 60 dias aqui no retorno. E quando ela voltou, ela foi muito clara. Ela falou assim, Fábio, eu achei que eu tivesse perdido o meu dinheiro. Mas agora eu vi que valeu cada centavo. Porque a transformação, ela não é uma coisa assim, eu vou abrir o olho e estarei totalmente diferente. Não, vai testar, vai pro mundo. Agora enfrenta, agora vai. Vê se você vai ter medo. Vê se você vai ter ataque de pânico. Vê se você vai ficar depressivo chorando pelos cantos. Vê se você vai ter um toque, né? Tem gente que vem com um toque aqui, vai ficar mexendo na maçaneta 20 vezes, achando que está inseguro. Não. A mudança acontece para cada um de um jeito. E a maioria das pessoas percebe já na primeira semana, no segundo dia, terceiro dia, já começa a perceber, nossa, eu não estou mais com aquilo, meu comportamento está diferente, eu estou me dando bem com meu pai, eu não estou dependente da minha mãe, eu estou conseguindo ter coragem para tomar minhas decisões. E é isso, é uma mudança de comportamento geral. A pessoa acha que vem tratar uma dor crônica, não vai acabar só a dor. Nada disso. Aquela dor é uma projeção, uma simbologia de um sistema nervoso complexo, cheio de aprendizados. E quando aquilo é trabalhado, não há só uma mudança na dor, mas uma mudança direta no comportamento. Então, assim, muito legal a tua descrição. É isso que acontece aqui. Parece que não aconteceu nada. Nossa, tem gente que é intenso, né? A coisa é intensa pra caramba aqui. Tem gente que é mais brando, mas não existe certo e errado. O negócio foi feito, foi trabalhado. E aí você percebe a mudança gradual. E vamos falar um pouquinho disso. Oi, pois não. E eu tô aqui olhando, tem uma prima minha, Fabiana, ela perguntou o seguinte, eu achei interessante, porque isso era uma coisa que acontecia comigo. E se a gente não consegue, achei aqui, ó, e se a gente não conseguir abrir com o nosso terapeuta? Eu tinha esse problema. Eu já passei por 3 psicólogos, e eu não conseguia me abrir.
E eu acho que a gente, quando a gente não tá como que a gente fala? Quando não tá na hipnoterapia, a gente... Isso. Quando a gente não tá em vigília, parece que a gente tem uma dificuldade, sabe? Parece que a gente trava. É diferente. Quando a gente tá em vigília, a gente tá relaxada, eu não sei explicar, a gente a gente deposita total confiança em você quando a gente... Eu não sei explicar o que acontece em vigília. É o que você disse. Desde o começo, o meu maior empenho aqui é em realmente ouvir um ser humano que está aqui na minha frente. É ouvir o que você tem a dizer, que você tenha total confiança em mim, porque não dá para você fazer algo sem confiar na pessoa com quem você está ali na frente. Então, a primeira coisa é isso, esse pacto de confiança muito grande. Segundo, quando você está em hipnose, eu não preciso mais que você justifique. Muita gente traz aqui justificativas sobre as próprias dores que, na verdade, não precisam ser trazidas. Eu sei que ela precisa dizer, eu deixo claro, porque faz parte da terapia. Mas na hipnose, eu não preciso que a pessoa fique me trazendo racionalizações. Por isso que quando você esteve ali deitada, relaxada, o que vinha fugia ao teu controle. Não era uma coisa que você fazia assim, eu vou trazer esse evento aqui para o Fábio. Não é. O que vinha era, a tua mente trazia imediatamente, porque eu vou conduzindo você a isso, né? E por isso é involuntário. Quando você está em hipnose é diferente, eu não preciso mais da Laís, ficar justificando racionalmente aquilo. E não que eu não estou acordada, porque às vezes eles vão confundir. Na hipnose é o meu raciocínio, é meu subconsciente que fala por mim, né? Eu não estou ali raciocinando, mas eu estou vendo tudo, eu estou escutando tudo. Uhum. Eu tô relaxada e confiando naquilo. É só isso. Curiosamente, com relação à sua prima, Fabiana? Fabiana. Fabiana que está aqui. Fabiana, isso é uma premissa, sabe? Você, para fazer um tratamento, você tem que estar realmente aberta, sabe? Realmente aberta a querer se libertar daquilo. Porque aí tem dois caminhos. Eu já recebi casos assim, olha, uma pessoa que falou, né? Contou tudo que estava acontecendo, mas tinha muito medo de contar sobre um determinado fato da vida dela, algo que aconteceu muitos anos atrás. E eu não sou uma pessoa que está aqui para julgar nada. Não, absolutamente. Eu não estou aqui para julgar nenhum fato. Eu sou terapeuta. Então, eu estou aqui para ouvir, independente do que tenha acontecido. E essa sala aqui é isolada. Tudo que se fala aqui, fica aqui. Eu respeito piamente a pessoa que está aqui na minha frente com as dores que tem. Eu acho, inclusive, que as pessoas que vêm aqui são pessoas muito fortes, de estar enfrentando muitas vezes aquela situação há tanto tempo. Tem gente que dá fim à vida, né? Não dá tempo de salvar. Mas eu recebo também pessoas que já tentaram suicídio aqui. De modo geral, você não aguenta mais viver com alguma coisa aí que às vezes não tem nome. Então é uma escolha. Fala, olha, eu não quero mais viver com isso. Então eu me disponho a colocar de alguma maneira isso para fora, independente do que nós vamos fazer aqui, porque eu não quero mais viver nessas condições. Aí a coisa flui tão bem. Esse caso que eu falei da minha cliente, ela não havia omitido um fato, assim, não precisaria ter contado para mim não, mas ela omitiu um fato que para ela era muito grave. E o medo dela foi que durante a hipnose nós pudéssemos passar por esse fato. Então eu percebi ali uma desconexão total, eu emergi do transe e falei, eu acho que podemos fazer outro dia, talvez algum medo, tem alguma coisa, a pessoa não me revelava aquilo, até que numa quarta tentativa eu falei, olha, não vou poder ajudar vocês, infelizmente, eu não sou a pessoa que pode te auxiliar nisso. E ela começou a chorar e nessa hora ela falou, não, é que eu tô com medo de rever um fato que aconteceu na minha vida e eu nunca falei isso pro meu psiquiatra, nunca falei isso pro meu psicólogo, nunca falei para ninguém, etc e tal. E ela ficou muito à vontade ali de num momento ela falar sobre aquilo. Então ela falou sobre aquilo, se abriu, a postura dela mudou, o ombro, tudo mudou naquela hora. Aí ela estava aberta à hipnose, ao tratamento. Aí sim, aí foi lindo. E vou dizer, nem passou por esse fato. Nem passamos. A preocupação era ter acesso a esse fato. Não era isso, era outra coisa. Então as pessoas, às vezes, criam, pré-julgam, antecipam coisas
que na verdade não vão acontecer. Não é uma coisa voluntária, né? Como você já disse. De jeito nenhum. E Laís, quais foram as principais mudanças que você percebeu depois, né, gradualmente, agora você pode falar depois de um tempo, o que você percebeu em você com relação a sentimentos, efeitos fisiológicos no seu corpo e outras qualidades como confiança, coragem? O que você percebeu de modo geral? Eu geralmente tinha um pouco de insônia, eu deitava e assim, eu não dormia, eu ficava... Às vezes é porque eu ficava pensando assim, eu não sei se eu sou muito responsável, tem gente que chama isso de responsabilidade, mas eu ficava pensando no meu outro dia de trabalho, o que eu teria que fazer, e eu ficava assim, minha mente ficava pensando, não parava de pensar naquilo, né? Como que vai ser no outro dia... E eu ficava ansiosa e uma ansiedade que tira a fome e uma insônia que eu dormia pouco, né? Eu deitava e eu tomava um remédio natural e aquilo não estava resolvendo. E eu acho que isso foi melhorando. Eu comecei a ter uma taquicardia, que eu não sei de onde vinha, eu acredito que seja por causa da ansiedade que eu tinha, né? Quer dizer, isso antes. Aí depois isso foi melhorando, eu sou ansiosa, isso é normal, às vezes sai de mim, mas eu não tenho aquela ansiedade excessiva, eu consigo realizar todas as minhas obrigações, assim, em tempo, eu não fico pensando demais naquilo, sabe? O que mais? Eu durmo bem hoje. E assim, eu falo porque o meu menininho acorda de madrugada e às vezes eu acordava de madrugada e não dormia de novo, né? Isso aí demorava. E acordava péssimo no outro dia. Agora não, hoje o meu menino acorda de noite, né? Às vezes eu vou lá, deito, durmo de novo. Então, assim, E às vezes eu não tô lembrando de muita coisa, Fábio, né? Se você lembrar, mas... Foi isso, sabe? E assim, aquela angústia que não passava, melhorou. Não tem aquilo mais. Não tem, né? Sabe, uma das coisas que eu costumo perguntar é com relação primeiro, os sentimentos que estão aí. Às vezes os sintomas físicos, taquicardia, sudorese, tremores, todo aquele efeito dos ataques de pânico, de ansiedade. Aspectos físicos. Segundo, os sentimentos, angústia, tristeza, sentimento de vazio, aquela coisa toda também se desfacela, né? Aquilo já não faz mais parte do corpo, não está mais em você. E, em terceiro lugar, o teu comportamento diante das pessoas, como ficaram as suas relações, às vezes com o marido, com o filho, com a mãe, porque você nota, muitas vezes, a diferença de comportamento, de relacionamento com o marido, às vezes com o filho, às vezes com a mãe. Você percebeu isso também? Eu percebi que eu entendo mais sobre aquela situação. Assim, eu falo assim, eu ficava nervosa com algumas coisas que acontecia, mas eu não raciocinava sobre aquilo. Não sei se é isso, se eu estou explicando bem. Entendo. Entende? Algumas situações com o meu filho, às vezes, né? Eu não sabia lidar com 2 anos e meio, ele derrubar a casa, né? Grita, né? Isso é normal, criança, mas a gente tem que saber lidar com isso. Eu não sabia lidar, eu ficava nervosa. Hoje eu já sento ele, seguro ele, olho no olho dele, converso e ele me entende. Entende porque ele me responde o que eu perguntei, entendeu? Então, com 2 anos e meio. E assim, essa conversa eu tenho com meu marido, né? Com a minha família. E eu acho que mudou. Eu acho que mudou sim. Só você sabe. Só você sabe. Mudou sim. É porque eu falo assim, eu acho assim, a gente fica nervosa, a gente é ser humano, a gente não fica calmaria em pessoa, a gente, né, tem o gene da gente. Mas a gente melhora e começa a raciocinar sobre as situações. Começa a entender sobre aquilo, como que eu tenho que lidar com aquilo. Trazer para a racionalidade ajuda muito. E eu entendo, é automático. Nosso cérebro é automático. Então, antes, provavelmente, com o estado emocional alterado, como a gente distorce as coisas, a gente olha para o mundo e está tudo distorcido com aquele estado emocional, é natural que as reações sejam diferentes. E depois que aquilo é modificado de alguma forma, há mais clareza. Eu entendo, eu aceito que pode ser assim. É isso mesmo. A gente tem clareza em tudo, né? Tudo fica mais claro. A gente sabe, a gente pensa
por exemplo, igual o Henrique, né? Fez bagunça, fui lá, sento ele, vou conversar com ele. Por quê? Antes eu não pensava, ele é uma criança, ele não vai entender. Se eu bater, eu tenho que conversar, né? Pensava assim. Hoje eu penso assim. Eu não pensava assim. A gente acha que tem que ir lá e bater, né? A gente acha isso. A gente não raciocina, na verdade. É isso. Hoje não. Isso, essa mudança nas emoções muda a visão de mundo e muda o comportamento. Muda a visão de mundo. E com relação, Laís, ao grande projeto, né? Porque você está numa transição, montando o seu negócio agora, você já percebeu no teu próprio negócio que dá para se manter e tem gente procurando você aí além da conta, né? Digo assim, para entender o que você faz. Olha só como as portas se abrem, né? Assim, como é um tratamento novo, né? Tratamento capilar, antigamente não existia o estímulo do couro cabeludo de uma pessoa que tem falhas, né? E como trata... E assim, a gente não imaginava que esse problema, essa disfunção seria devido a alguma patologia, alguma obstrução folicular. Quem pensava que era assim? Ninguém. Então, à medida que eu comecei a entrar nesse mundo, eu fui enxergando que era uma possibilidade, que era possível crescer, né? E era possível fazer disso, de uma paixão também, um negócio. Exato. E graças a Deus, assim, eu vou te falar a verdade, depois, das 5 às 8 horas é uma briga, porque é um horário que o pessoal sai do trabalho, né? Dos meus pacientes, então, assim, eu tenho que ficar remanejando um e outro para organizar minha agenda. Mas, graças a Deus, é uma área muito boa, tá dando muito certo. E a terapia capilar, ela vem na verdade, para transformar a vida da pessoa, né? Da pessoa que é vaidosa, que pensa em se cuidar, porque a gente pode reverter a situação das falhas no couro cabeludo. Isso aí é muito lindo, isso. Eu falo. É lindo. Você trabalha com autoestima. As pessoas hoje gostam de se ver bem, então cabelo, né? Cabelo, as mulheres... Homens também, os homens estão Eu sou uma pessoa que quero cuidar mais do meu cabelo, que é fininho, fazer crescer. Eu te perguntei algumas coisas, inclusive. Então é uma tendência, sem sombra de dúvidas. E você pode ser muito grande. Assim, quando eu falo grande, não estou falando de excessos, não. Eu falo assim, de uma grande profissional reconhecida na tua região, com o teu trabalho. Porque, assim, nada impede de que isso aconteça. Nada. Não há distorções. Agora é só um caminho a ser seguido, né? Eu sei o que eu quero, sei que gosto disso e continuo o meu caminho usando o conhecimento pois não, fique à vontade. Sim. E antes eu pensava assim, eu não vou conseguir, né? Eu sabendo que é um tratamento muito bom, que traz muito resultado, tinha um bloqueio nisso aí. Mas a gente não enxerga o que é esse bloqueio, né? Como que eu faço para me conseguir caminhar ali no meu negócio. E assim, é uma área muito boa, sabe? Uma área que vai me trazer, que vai me fazer crescer, tanto pessoalmente como profissionalmente. Isso já está acontecendo. E assim, eu falo assim, o Fábio, até mesmo você no seu trabalho, quando a gente é honesto, sincero e mostra ali mostra para o nosso paciente que se é possível ou não, por que não é, né? O que vai atrapalhar, o que não vai, e fala diretamente, 80% nesse tratamento eu preciso do seu 80% ali. Eu dependo do seu tratamento home care, eu dependo, né, para me ajudar aqui em cabine, né, nos procedimentos. E eu acho que é essa, como é que fala? Essa honestidade que eu acho que também faz a gente crescer, sabe? Sem dúvida. Olha, o mundo é seu. Você tem uma ferramenta, uma baita ferramenta na mão, isso é indiscutível. O brasileiro é o segundo país do mundo em vaidade, depois dos Estados Unidos. Falo vaidade nos cuidados pessoais, de modo geral, beleza, estética, cremes, cabelo. Então, é algo que está crescendo e você está se mantendo você está se tornando uma especialista em algo que para as pessoas é muito valioso, ter um cabelo bonito, né? Um cabelo bonito. Não tenho dúvida, Laís, que
você vai voar daqui para frente. E assim, Fábio, não é só ter um cabelo bonito, porque chega muito paciente para mim com umas disfunções que chega a ser uma patologia, uma doença, né? E às vezes ele não enxerga que é uma doença, ele acha que tá caindo, que não tá nascendo, mas que tá tudo bem. E não é bem por aí. Às vezes é uma dermatite muito avançada, severa, que às vezes a gente nem vê a olho nu, né? Então tem que conversar, tem que investigar, tem que fazer a tricoscopia, então é por aí. E eu acho assim, eu não quero só a estética. Entendi. Entende? Eu quero tratar. E assim, aí o que eu penso? Eu penso que para isso tem que fazer algumas parcerias e já tá acontecendo. Não, é tão gratificante. Parceria Tão gratificante quanto, né? Tanto pela necessidade, alguém vai precisar do tratamento por conta dessas disfunções, e outros pela beleza. De qualquer maneira, a pessoa sai satisfeita com o teu trabalho, né? Isso é importante. Se Deus quiser. Assim. Laís, tem alguma consideração? A gente, olha só, passou rápido que nem a terapia, são 8 horas agora. E primeiro eu queria saber do pessoal aqui que está assistindo a live. Vocês estão gostando, gente? Está legal o que a gente está falando? Tem alguma informação, pergunta, curiosidade que alguém gostaria de saber, além das perguntas que já foram colocadas aqui? Tem uma outra prima minha, Estela, foi no início da live, ela falou assim, eu preciso disso. Eu acho que todo mundo precisa disso, na verdade. Porque todo mundo tem uma insegurança em alguma coisa, né? Tem um trauma ali que a gente não tem conhecimento. Então... Sim. E assim, Pois não. Eu lembrei disso, porque você perguntou se alguém fez essa pergunta, mas na verdade ela falou, eu preciso disso. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa de uma hipnoterapia. E assim, Fábio, eu falo assim, alguns psicólogos, alguns psiquiatras não acreditam nisso. Eu sei. Mas às vezes é porque não tem conhecimento sobre o que é uma hipnoterapia. Só por isso não se prende isso, né? Isso não acontece só na hipnoterapia, na hipnose. Acontece comigo no tratamento capilar. Muita gente fala, isso não funciona, né? Tem muito profissional aí que fala assim, tem muito médico que fala assim na minha cidade, isso aí não funciona não, isso aí você tem calvície pro resto da vida. Mas às vezes não sabe que tipo de procedimento né? Não sabe o que eu uso, não sabe por onde eu começo o meu tratamento. Porque às vezes assim, a gente chega num médico e ele não investiga às vezes uma causa. Assim, às vezes a pessoa não tem conhecimento sobre aquilo, eu acho, né? É só uma questão de conhecimento, é uma questão de mercado. Natural que haja essa competição às vezes, mas é muito por conta de falta de conhecimento. Todos enfrentamos isso, tá? Todos nós. Os mercados, claro. Os mercados mais convencionais naturalmente ficam, as pessoas já acostumaram a tomar remédio, já acostumaram ao que é convencional. Mas os novos estudos de neurociências, o que eu uso aqui é muito avançado, é muito. E médico não aprende isso. Médico não tem noção. Eu falo, tem psiquiatra aqui que já está me indicando. Já descobriu o trabalho da Hipnoclinic. Hoje eu fiz um post aqui, foram 300 clientes atendidos aqui. Já tem um médico aqui que alguns psiquiatras já estão mandando para cá. Falou, o doutor pediu para eu vir aqui. Falei, ótimo, que bom. Bom, significa que os pacientes dele já tiveram resultados. Vai ser com você a mesma coisa. Passando no dermatologista, a pessoa não teve, às vezes, o resultado que queria ali, de repente tem com você. Mas, assim, essa é a dinâmica, é só a gente fazer um bom trabalho sempre. E eu posso te contar, já que você entrou nessa parte aí, vai ter dermatologista. Tá. Já chegou 2 casos para mim de dermatologistas já. E que a pessoa tratou 3 anos, não teve um resultado, né? Não teve resultado que ela queria, satisfatório. E a gente está aí conseguindo já. Então, assim, algumas indicações, então isso para mim é maravilhoso. O mercado aberto, Laís. Não se preocupe com a concorrência nesse ponto, porque vai acontecer. E se a gente der enfoque para isso, a gente não faz o trabalho. Então, eu continuo trabalhando, dando resultados, a pessoa sai feliz da vida, você também vai fazer a mesma coisa, e deixar, né, quem tiver que falar alguma coisa que... Lamentavelmente. Eu vou responder aqui. A Fabiana. Essa Fabiana. Essa terapia só pode ser realizada presencialmente, Fábio? Porque ela é de Franca, né? De São Paulo. E
às vezes a gente pode começar online como fez comigo, né? A gente não, você. Sim. Como aconteceu comigo. Sim. Fabiana, eu faço a consulta, eu posso fazer online. Por que que eu não faço terapia à distância? Há hipnoterapeutas que fazem, tá? Para alívio de ansiedade. Eu tenho também um programa de 1h30 para alívio de ansiedade, mas o Fábio já teve experiências de atendimento à distância com hipnoterapia, diferente de psicoterapia em vigília. Com hipnoterapia, eu preciso ter você aqui para ter segurança no que pode acontecer. Por que isso? Você está em hipnose e o que vem muitas vezes é uma questão muito emocional. Às vezes você tem vontade de chorar, às vezes eu tenho que ter você em segurança aqui do meu lado. Por isso que eu faço atendimento presencial. Não sou contra quem faça online. Eu prefiro fazer presencial por segurança. Você não cai na internet, você está num lugar que não é o lugar mais adequado para fazer, para se envolver naquilo que precisa. Tem gente que atrapalha. Por mais que a gente se prepare, alguma coisa, né, pode acontecer. Pode. E a tua segurança acima de tudo. Então eu prefiro, você está na minha poltrona, está do meu lado, e eu tenho segurança aqui com você do meu lado, só por isso, tá? Fábio precisa ir para a região da Laís. Precisa mesmo, Thaís. Laís, vê um lugar para a gente fazer um atendimento de hipnoterapia, aí, um consultório, com uma boa poltrona, fazer uma parceria, bora. Com certeza. Claro. Eu tô querendo que você faça essa parceria comigo. A gente vai ter o nosso lugar e você vai vir sim. Uau, pronto. Aqui pronto. Com certeza. Resolvendo online aqui, ótimo. Resolvendo online. Fábio, a Fabiana, ela era de Pouso Alegre. Olha. Eu acho que ela nem sabe que você é daí. Ela morou aí muito tempo. Olha só. Nós estamos aqui há 2 anos com a Hipnoclinic. Antes era em São Paulo. Eu vi uma outra pergunta aqui também, viu? De uma pessoa que falou assim, mas e quando o filho, quer ver? E quando você não consegue se abrir? E o que fazer quando o filho já está revoltado? A Teixeira Unhas. Quando o filho já está revoltado, o que eu faço afinal? Calma. Assim, ó, já está feito. Já foi provocado. O negócio ali já foi causado na criança. Você pode ajudar a não piorar a situação. Não sei qual a idade do seu filho, mas daqui para frente, eu não sei, teria que saber a idade, tá? Mas daqui para frente, você vai falar com ele de modo a trazer compreensão sobre as coisas, a mostrar para ele que você está do lado dele, mesmo que ele seja arteiro, ele está fazendo bagunça, quebrando as coisas, ele pode correr pequenos riscos. Você vai tomar um cuidado para não deixar ao alcance dele aquilo. Se ele está tendo ataques de raiva, converse naturalmente. Filho, por que você está com raiva? Raiva do quê? Com 15 anos, eu vou te interromper. Pois com 15 anos, na verdade, a gente faz isso, Fábio. Eu acho que eu sei quem que é, a Alessandra. Com 15 anos, a gente pode ter esse tipo de conversa que você está dizendo. O filho tem 15 anos? Tem mais ou menos 15 anos, por aí. Tá, já foi feito. O negócio, assim, muito tempo aí, eu não sei como foi a vida dessa criança, desse jovem, mas eu posso dizer o seguinte, assim, quando eu não atendo criança aqui, mas de vez em quando eu pego casos de adolescentes para atender. O problema não está no adolescente. E não vou culpar você nem nada pelo que tem acontecido, mas a questão está na vivência, nos aprendizados que ele teve ao longo do tempo. E se há revolta, normalmente está se protegendo de algum medo, sabe? E esse medo é inconsciente. A mãe não vai entender, o pai não vai entender, vai olhar e falar, achar que é frescura. Não é uma questão, primeiro, hormonal, acima de tudo, segundo, do conteúdo que está lá dentro. Então, se há muita revolta aí, tem que se saber, no nível inconsciente, o que é que o subconsciente está protegendo. Porque a raiva de alguém é o estágio final das emoções, porque a raiva vem para proteger você de algum medo. A raiva é o estágio final. Eu venho proteger quando o medo não serve para me tirar do jogo, a raiva vem à tona. Alessandra, eu aconselharia você a levar o seu filho ou sua filha a um hipnoterapeuta. Pode ser psicólogo? Pode. Eu tenho casos aqui que eu tratei a mãe, a filha está na psicóloga já faz um bom tempo, não pedi, não falei assim, sai do psicólogo, não é nada disso. Mas eu sugeri que fizesse hipnoterapia para tratar algumas questões anteriores. Porque em vigília, o psicólogo tem dificuldades, às vezes, de tratar as reais demandas daquilo. Porque em vigília não dá. O fator crítico, faculdade crítica, estão ali o tempo todo interferindo, fazendo filtros. Então, sugeriria um hipnoterapeuta, de preferência
voltado para crianças, tá? Tem mais perguntas? Fica muito bravo? Não revoltado, fica muito bravo. Fabiana, teria que ser uma terceira pessoa para ouvir. Por exemplo, eu não posso, quando vem uma mãe, por exemplo, se você viesse com seu filho aqui, eu não poderia ouvir você. Assim, não é o que você vai me dizer que vai realmente mostrar as verdades do que está ali. Eu teria que ter uma conversa com seu filho, um psicoterapeuta, para entender um pouco mais profundamente o porquê dessa raiva. E às vezes você vai, quando se descobre isso, são coisas muito, para a gente parece muito bobas, mas não são. Para a mente, não. Para o sistema nervoso nosso, não. É isso. Eu aconselharia a levar, sim, a um psicoterapeuta, tá? Não sou contra, tá? Não estou dizendo aqui que não precisa levar um psiquiatra, mas eu acredito que a recuperação de alguém se dá somente com psicoterapia. Resolver a questão, porque remédio não resolve. Remédio ajuda a cortar neurotransmissores, a mudar fisiologia de alguma forma ali, mas não resolve. Tá? É psicoterapia que vai resolver. Eu posso dizer porque eu recebo gente aqui que está 6 anos tomando remédio, 1 ano fazendo psicoterapia e não tinha resolvido aquela questão ainda. Ok? Bom, alguma pergunta a mais, gente, para a gente poder fazer o encerramento? Até porque, assim, Laís, estou tomando tanto seu tempo, agora são 8 horas e 12 minutos já. Eu que estou tomando o seu, mas eu estou adorando a conversa. Não, tá ótimo aqui. Seria legal, proveitoso, né? Alguém que tivesse alguma outra dúvida. E se não tiver agora, gente, fique à vontade para mandar a pergunta aqui em inbox. Eu posso responder em vídeo. Talvez a Laís possa também autorizar, né, alguém que queira perguntar alguma coisa para você, mandar para você também. Uhum. E aí a gente pode dar essa explicação aqui em vídeo, tá bom? Uhum. Laís, quais as considerações finais? Finais? Eu não tenho nem as considerações finais. Eu indico a hipnoterapia para todos. Quem não fez, não tem condição de pagar, junta um dinheirinho e vai fazer hipnoterapia. A gente parcela aqui, dá um jeitinho. O negócio é a pessoa não viver, né? Com o remédio. O negócio, Fábio, é a pessoa não ser dependente de medicação, viver a vida mais segura, ter mais firmeza em tudo. Que fala em tudo que faz. Perfeito. E eu acho, por esse motivo, eu acho que todo mundo deveria fazer hipnoterapia. Não desmerecendo o terapeuta, né, o psicólogo. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Cada caso é um caso. Uhum. Mas a pessoa que é dependente de uma medicação, isso não existe. Eu acho que isso não existe mais. Não precisa. Ou seja, é possível, tá? É possível. Talvez você não acredite, mas é possível. Né? Tem outros meios, eu acho, sabe? De resolver isso. Há outras maneiras, sim. Laís, eu agradeço imensamente, viu, pela confiança. Eu que agradeço. Pela pessoa que você é, pela nossa prosa aqui, pelo resultado, pelo que vem pela frente, porque tem muita coisa que vai acontecer daqui para frente ainda na tua vida. Com certeza, amém. E é claro na sua também. Obrigado. Obrigado, eu tenho certeza. Eu também tenho certeza. Tenho certeza. A gente não pode viver com medo, né? Não vale a pena viver com medo. A gente tem que enfrentar e fazer da vida algo que vale a pena. Para não ficar uma vida vazia, não ficar uma vida sem sentido, uma vida com medo ou ansiedade. Daqui a pouco eu vou te ver na TV, talvez por aqui com as suas franquias de estética. Conto com isso. Muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigada a você. Boa noite. Fico com Deus aí. Dá um abraço na Thaís. Mando, claro sim. Mando sim. Muito obrigado. Pessoal que está assistindo aqui, muito obrigado também, viu, pela participação. Estejam à vontade de deixar suas perguntas em box que a gente responde depois. Gratidão. Com certeza. Até uma próxima live, então. Tchau, tchau. Até. Obrigado a você. Tchau.